Olá, seja muito bem-vindo ao Essência Cast. Iniciou-se como Por Essência e eu tenho certeza que nasceu nos planos de Deus. E depois veio para o meu coração, de uma forma genuína, trazendo histórias de mulheres que inspiram e que vão além de produto e serviço. Hoje, o Por Essência se torna Essência Cast. E eu estou aqui com a minha amiga, minha irmã Kelly Teodora. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigada. É uma honra ter você aqui. É que se considera a mulher dos bastidores. Eu sempre falo que ela não é a mulher dos bastidores, que existe um porquê e um para quê. Deus permitiu que você seja Kelly. Passou por vários desafios nessa vida. E eu costumo dizer que a nossa história, Kelly, é o ponto de partida para a nossa mensagem para o mundo. Existe um porquê para todas as coisas. E a Kelly é essa mulher grande por dentro e por fora, tá? Tem um coração gigante. É uma mulher que aqui ela é escolhida por Deus para estar aqui nesse momento. Muito especial, que me impulsiona, que ora por mim. Você é muito especial, tem meu coração. E saiba que hoje eu gostaria que as pessoas entendessem que você é uma mulher que não escapou da dor, mas atravessou ela. E saiu do outro lado inteira, gente. Parece que não, mas sim. E escolheu a fé sempre para estar contigo. Eu quero que você fique aqui comigo, porque eu tenho certeza que a história da Kelly vai te influenciar, vai mexer com você. Então, minha irmã, as dores têm intimidade com o nosso propósito. Você acredita nisso também? Acredito e muito. E me conta então assim, ó, quem é Kelly antes dos títulos de mãe, de esposa, de psicanálise, que está vencendo a obesidade? A gente tem tanta coisa que essa mulher já venceu, que eu falo que quando nós vencemos as nossas dores, ao vencer as dores, nós nos tornamos autoridade naquilo que você me disse, que nós vamos até onde nós conhecemos, né? Porque ela é minha psicanálise, gente, ela fica aqui no meu ouvido, ó, psicanalista, ela é minha terapeuta online, que eu dou uma ligada pra Kelly e a Kelly já vai, olha, minha irmã, o tal do sanguíneo quando se encontra é coisa de alma, né? Sim, muito. Então se apresente, Kelly. Quem é a Kelly sem todos esses títulos? Quem é essa mulher de verdade? Olá, muito obrigada pela oportunidade, primeiramente, né? Estou muito grata de estar participando deste podcast com você, para essa oportunidade de estar falando para tantas mulheres. Meu nome é Kelly, sou amiga da Thalita, sou psicanalista, sou esposa do Josias, sou mãe do Samuel e mãe do Joaquim. Filha amada de Deus, uma escolhida, uma improvável, uma sobrevivente de tantas dores, como a Thalita disse, mas que não parou na dor, que encontrou o amor de Deus nas pessoas. Existe um ditado que diz que pessoas ferem, mas pessoas também curam. E nós precisamos muito acreditar nisso, que pessoas realmente curam. E o Senhor, Ele usa as pessoas para manifestar o amor dele. E através do perdão, nós podemos ressignificar a nossa vida. Através do conhecimento, do autoconhecimento. Né? A análise trouxe isso para a minha vida. A terapia, a psicanálise, trouxe nome aos meus sentimentos, trouxe nome àquilo que eu sentia, àquilo que eu vivia, as dores que eu passei, as coisas que eu enfrentei, e foi podendo trazer nome a essas coisas que eu pude lidar com tudo isso. Uau, eu disse essa mulher é incrível. E Kelly, quando foi que você teve um start, teve um momento ou não foi muito natural, que você entendeu assim, ou decidiu que a dor não iria te definir? Porque Kelly passou por abandono, por alguns abusos, assim como eu também. Falo que as nossas dores têm intimidade com o nosso propósito, né, minha irmã? E me diz assim, como dentro da sua jornada, qual foi esse momento que você decidiu que, olha, a dor não vai me definir? Olha, eu acho que a partir do momento que eu me tornei mãe, né, nós entendemos que não é mais por nós mesmos. Nós precisamos viver em função de alguém. Nós sempre dizemos assim, eu morreria pelo meu filho. Eu teria coragem de entrar na frente de um trem, de um ônibus, eu doaria meus órgãos, eu faria uma transfusão de sangue, o que fosse possível eu faria pelos meus filhos. Mas e viver? Você viveria pelos seus filhos? Você se cuidaria mais pelos seus filhos? Você cuidaria da sua saúde mental, principalmente, para você não deixar os seus filhos tão sequelados?
É verdade. Porque já basta nós. Tão traumatizados. Tão traumatizados. Né? Então, a partir do momento que eu entendi isso, que eu falei, opa, pera, o que eu tô fazendo da minha vida? Porque eu não acho que nós viemos a esse mundo só para existir. Não. Né? Nós não viemos aqui a passeio. O Senhor não nos colocou no ventre de nossas mães para que a gente pudesse simplesmente só existir. É verdade. Né? Nós somos a extensão dele, desse amor. Então, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo com o outro. E como você sempre diz, é ser intencional. Exato. Porque tudo é intencional. E isso é real. Desde o momento que nós acordamos, até na hora que nós vamos dormir, até o nosso boa noite, ele tem que ser intencional. Tem. E tem que ser para glorificar a Deus. Então, eu acho que a partir desse momento que eu comecei a compreender que, da forma como estava, eu não podia ficar, que não ia dar bom. Eu não posso. Eu estava deixando uma marca, mas era uma marca de dor. Então, eu tive que mudar isso. É aquilo que você falou, pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Então, primeiro em nós, depois a partir de nós. É isso. Né? E tem sido transformador viver, a Kelly compartilhou comigo esses dias, o quanto é maravilhoso quando nós decidimos, nos posicionamos e entendemos que a dor não vai nos definir. E a dor tem um propósito, ela se torna uma dor com propósito, né? Sim. E às vezes as pessoas que nos conhecem durante essa trajetória, durante esse processo, elas às vezes lembram de nós nesse processo de dor. E muitas vezes elas querem falar, ah, mas você não fazia isso? Ah, mas você não era assim? A própria fala da pessoa já está dizendo. Né? Você era, você fazia. Então nós temos a oportunidade de ouvir, porque Freud disse que a cura vem pela fala. Né? Então, quando você consegue parar para ouvir o que o outro está dizendo, a própria fala já está falando. Então, por que se ofender por uma fala? Se a fala da pessoa já está dizendo quem você era e quem você não é mais. Então, é em cima disso que nós temos que trabalhar. Que nós podemos, sim, mudar de novo e de novo e de novo. Uau, essa transformação é real, as pessoas sabem, só que existem algumas que insistem em nos lembrar do passado, sim, tentando nos manter lá, né? Sim. Que incrível. A fé sempre fez parte da sua jornada? Ou ela foi... Existe uma Kelly antes ou uma Kelly depois? Quando realmente você teve um encontro com Deus ou não? Me conte mais. Ah, existe sim. Existe. Existe sim. Eu fui apresentada ao Senhor muito cedo, né? Os meus avós me apresentaram ao Senhor. Eu cresci com os meus avós. E até então eu não tinha muita noção de quem era Deus. Eu conhecia o Deus que era um Deus bravo, né? Que se eu não fizesse, ele ia me castigar. Que se eu não obedecesse, eu ia ser uma menina má. Eu era má por aqui. E aos meus 14, 15 anos, eu tive mais um pouquinho de conhecimento. Aí, então, eu fiquei mais brava ainda com Deus. Porque, às vezes, nós precisamos perdoar Deus. Você estava revoltada com ele. Né? Às vezes nós precisamos liberar perdão até para Deus. O perdão é algo que ele moveu, né, muito a minha essência. Foi o perdão. Porque nós temos o exemplo de Jesus. Ele foi o homem que mais perdoou. É verdade. Ele perdoou aqueles que o acusaram. E acusaram colocando ele numa cruz. Então não foi pouca coisa. Então quando eu comecei a compreender isso, eu falei, poxa, mas que pai é esse? Né? Porque eu sou órfão. E por eu não ter conhecido um pai, não ter tido uma paternidade, isso me deixou muito desorientada na minha vida. Na minha infância, na minha adolescência, na minha fase adulta, né? E eu falei, esse Deus é um Deus mau. Ele não me ama, nunca me amou. Nunca gostou de mim. Onde já se viu, eu achava que Deus tinha os seus preferidos. Que Deus tinha aqueles que ele amava. Porque eu via as famílias com pai, mãe, irmãos, eu falava, essa família é perfeita. E por que não comigo, né? Por que não eu? A comparação, ela, né, sempre nos rouba. Então, assim, ao longo da nossa vida, as pessoas vão dando aqueles post-its pra gente, né? Sim. Eles vão colocando aqueles rótulos. Você não tem pai, quem você pensa que é, volta lá pro final da fila, sai daqui, não é seu lugar. Então, assim, tudo isso vai fazendo com que você vai fazendo o quê? Se entrando para dentro. Quando o Senhor foi me apresentado como um pai, que eu tive esse sentimento de que ele era um pai mau, fiquei por muitos anos com isso. Muitos anos mesmo.
até o momento que, um dia eu orando, conversando com Deus, a minha intimidade mesmo com o Senhor, Ele falou para mim, eu sou seu pai. Uau. Eu sou seu pai. E quando nós vamos para a palavra diz que pode uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas ele não se esqueceria dos seus. E eu falei, mas como assim? Que pai é esse que eu não vejo nada, né? O Senhor permitiu que tantas coisas ruins acontecessem comigo? E quando ele me falou, mas eu estive lá, em todos os momentos. E o fato dele ter livrado a minha vida, a minha alma, isso prova que ele foi um pai de amor. Então eu pude pedir perdão. Me perdoa, pai. Você estava lá. Exatamente essa frase. Me perdoa, pai. Porque o Senhor sempre esteve lá. E o Senhor sempre esteve aqui, né? Porque Ele está em mim. Está. Quando eu respiro Ele. Quando eu falo em nome dEle. Então, tudo aquilo que há em mim é Ele. Então, é o meu pai. Que lindo! E é isso. Hoje, a Kelly, ela vem superando essas dores, vem superando tudo, porque falo que é uma jornada, né, Kelly? Sim. São várias camadas. Hoje a Kelly é uma outra mulher, uma outra esposa, uma outra mãe. Mas também, até inicialmente, quando ela chegou, tinha uma foto dessa mulher correndo, que é apaixonada por corrida. Você acredita, Kelly, você foi por muito tempo obesa, né, minha amiga? Sim. Você acredita que estava totalmente ligada às suas dores, à obesidade? Ah, com certeza. Estava. Sim, sim. Comia emoções. Eu comia minhas emoções. E devido aos traumas que eu vivi, Sim. né? Aos traumas da minha infância, a alguns abusos que eu sofri, eu sempre quis me esconder. Eu nunca quis me sentir uma mulher atraente ou bonita. Sim. Eu nunca Feminina. eu nunca quis despertar desejo em alguém. Eu tinha medo, tinha muito medo que isso viesse a acontecer. Então eu não queria chamar atenção. Só que eu não entendia que isso traria danos para mim, para minha vida. Sim. Que eu estava me colocando em risco. Então eu comia as minhas emoções. Eu tinha algum assunto muito difícil para me falar, é melhor eu comer. Se eu estava muito feliz, então eu vou comer. Se eu estou muito triste, então eu vou comer. Eu não quero brigar, então eu vou comer. Eu comia escondido. Era uma fuga. Era uma fuga. Eu comia escondido, eu comia de madrugada. Se ficava ali as crianças, né? Mãe sempre tem um costume de colocar para os filhos. Eu colocava mais, já sabendo que ia sobrar para me poder comer. Tem a desculpinha, né? Sempre. Porque daí eu como. Isso. E sempre tinha aquela desculpa, né? Gente, eu estou dando risada, mas é para chorar. Porque quantas mulheres que hoje ainda não percebem que estão comendo suas emoções, né? Sim. E ao invés de se posicionar, de colocar para fora, comunicar suas dores ou buscar ajuda, elas comem. É porque a gente sempre quer culpar o outro. Sim. E uma coisa que eu demorei muito para entender é que ninguém vai vir te salvar. Isso. Ninguém vai vir te tirar. Levanta, irmã. Levanta, sabe? Levanta e vai. Levanta e anda. Vai. Vai sim. Eu acredito que foi como eu disse. Pessoas ferem, pessoas curam. Sim. O Senhor vai nos apresentar pessoas. Só que às vezes a gente sempre fica esperando de outro. Mas eu percebo, Kelly, que é no caminho. Falo, no movimento caminho, gera movimento. Se você estiver estacionada, escondida, vai ser bem desafiador. Então, eu acredito que quando você decide sair desse lugar de dor e se posiciona para a vida, para viver aquilo que Deus deseja para sua vida, para se curar, se conhecer, as pessoas certas, Deus vai colocando as pessoas certas no seu caminho, né? Falo que, para mim, eu conheci o meu propósito no processo. Sim. Olha, eu vou falar para você que houve um start na minha vida, onde eu me deparei com a compulsão, porque a compulsão não é só você comer um monte. Não. Né? Não é só você ir ali e comer um monte até você vomitar ou até você passar mal. A compulsão ela é algo que acontece em episódios. Às vezes semanal, dependendo como está o seu emocional. E houve um episódio no final de ano que nós fomos passar o Réveillon numa chácara. E as famílias levaram cada um prato. Chegou na hora dos doces, a maioria das pessoas tem compulsão por doce. Sim. Eu gosto muito de doce.
Na hora que chegou a sobremesas, encheram uma mesa, colocaram muitos doces ali. Colocaram vários pratinhos de sobremesa. Eu, muito esperta, fui e peguei um prato de comida, um prato grande. Falei, vou colocar num prato grande porque eu vou conseguir encher mais. Na minha cabeça, eu já tinha até uma desculpa, porque eu sabia que meu marido ia ver e viria me falar, né? Falei, eu vou pegar um prato grande. Quando ele vir me falar, eu vou falar, eu peguei para mim, para você e para as crianças. Foi exatamente o que aconteceu. Eu fui passando pelas sobremesas e fui pegando um pouco de cada. Ele chegou em mim e falou, Kelly, porque ele sempre teve muito cuidado comigo. Meu marido é uma bênção. Ele sempre me incentivou, sempre me motivou, sempre tentou mostrar para mim que eu estava fazendo mal a mim mesma. E eu sempre, assim, recusei o cuidado dele. Eu sempre via como se ele estivesse me afrontando. Porque, às vezes, Thalita, o cuidado, às vezes, o óbvio tem que ser dito. E o cuidado dói, né? Incomoda. E o cuidado, às vezes, incomoda, porque a pessoa ela não quer sair daquele lugar. Exato. Você se recusa a aceitar, você se recusa a acreditar, Enxergar você se a verdade, recusa a né? enxergar a verdade. Mas se a gente vai para a palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, ela não tem que suavizar. A verdade, Exato. ela é a verdade e ponto. Se você está comendo demais a ponto de vomitar, você está se machucando. É verdade. Você está se ferindo. E ferindo a Aceita sua que dói família. menos, minha irmã. Aceita. Procurar ajuda. Procure ajuda. Então ele chegou em mim e falou para mim, ele falou assim, olha o tanto que você colocou na hora. Eu já tinha desculpa pronta. Não, mas eu coloquei para você e para as crianças. Kelly, as crianças estão comendo já. Você não precisava ter colocado. Mesmo assim, não soltei o prato. Continuei com o prato, comi tudo. Comi tudo, porque eu fiquei brava. Aí você tinha uma justificativa. Fiquei brava com ele chamando a atenção. Não passou 40 minutos, já comecei a passar mal. Eu comi tanto, que eu tive que pôr para fora, que não cabia mais em mim. E eu corri no banheiro que havia dentro da casa, estavam todos ocupados. Tive que ir para o banheiro onde estava na piscina, onde todos estavam em volta da piscina conversando, sentado conversando. Então ali eu fui o centro das atenções, eu fui o show da noite, foi eu. Porque eu comecei a passar mal naquele banheiro. Eu saí, as meninas vieram, Kelly, você precisa de ajuda, tá tudo bem, cuidaram. Não vi ninguém rindo, não vi ninguém falando, ninguém cochichando, mas o cuidado, porque ele sabia que eu tinha comido muito. E ali pra mim foi a gota d'água. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Foi aí E eu que estava virou. exatamente com 108 quilos. Nossa. Foi aí que virou a chave. Foi aí que eu Nessa falei, noite. não dá mais. Não dá mais, eu estou me machucando. Porque eu havia uma pulsão de morte muito grande em mim, né? Sim. Nós temos pulsão de vida, nós temos pulsão de morte. A psicanálise explica isso. E a pulsão de morte, para mim, era muito real. Então, de alguma forma, eu entendia que eu não podia tirar minha própria vida. Sim. Eu não podia me matar. Entrar debaixo de um caminhão, tomar remédio, dar um tiro na minha cabeça. Igual algumas coisas assim. Não poderia fazer isso. Mas o nosso inconsciente, Thalita, ele é muito inteligente. Arrumava um jeitinho. Então, ele vai adaptando aquilo dentro de você. Ele vai trazendo outras formas. Então, a minha forma de tirar a vida seria comer demais, me entupir de carboidrato. Diminuindo a qualidade da sua vida, consequentemente, a sua vida. Até o ponto de que eu procurasse médicos e houvesse ali uma doença que eu mesma provoquei e fizesse com que ela viesse a existir. Gente, isso é forte, isso é muito forte e real. Existem muitas mulheres machucadas, comendo emoções e que ainda não buscaram ajuda e se machucam com a verdade. Sim. Eu falo que Deus tem muitas formas de nos alertar, nos chacoalhar. Tanto que eu também vivi episódios assim e preciso ter consciência para não voltar a viver. Porque eu percebo, olha, por que eu estou comendo sem fome agora? É automático, você vai direto procurar um doce, assim, né? Se sofreu uma frustração ali, opa, volta aqui, irmã, que isso? Hoje, essa noite, eu terminei às 3 horas da manhã de montar a pauta. Eu escolhi fazer à noite, porque depois tinha colocado, organizar as coisas que eu precisava. E Zoe, e
E terminei 3 horas da manhã, eu tinha comprado um bolo de chocolate. Falei, acho que eu vou comer esse bolo. Eu falei, por que 3 horas da manhã comer bolo? Tá um pouco cedo, né? Já vai tomar o café da manhã? É perceber. Então, se perceber... É se perceber. Conhecendo, buscar essa verdade que elas vos libertará. E o porquê que eu falo que Deus tem a forma de nos chacoalhar? Porque há 2 anos, no meu relógio de luz, escreveram isso. Com uma letra bem bonita. Eu até achei um absurdo. Comprei uma tinta preta da cor do portão. Falei, Márcio, pinta isso. Agora. Conhecereis a verdade. Ah, sim. Falei, mas meu Deus, que insulto. Eu não fui, sabe? Eu falei, gente, tá me chamando de mentirosa. Alguma coisa. Eu não levei ao que realmente Deus queria me... O fundo, né, fundo do da que palavra, quer dizer, né? Porque você que Deus queria me conhecer a dizer. verdade... E ela te liberta. Porque muitas vezes nós criamos uma verdade a nosso Sim, respeito. é verdade. Nós criamos uma verdade a nosso respeito. As pessoas têm uma forma de nos ver. Exato. Né? Mas o Senhor, Ele é o dono da verdade. Ele tem uma verdade a nosso respeito. Ele conhece a nossa essência. Quem a Bíblia diz que eu sou? Né? Foi aquilo que eu disse para você lá no nosso nascimento. O Senhor me colocou no ventre da minha mãe. E ali Ele formou para mim algo divino e glorioso. Porque a palavra dele me afirma isso. Mas ao longo da minha vida, eu fui me afastando disso. Fui me afastando desse propósito. Fui me distanciando disso. Até que o Senhor não perde a oportunidade também. Não. Ele não perde a oportunidade. Ele é muito estratégico, né? Ele marca encontro conosco. É verdade. Ele marca as estações. Se a gente for olhar para a nossa história, a gente for olhar para tudo que o Senhor fez, Jó foi o homem que passou por mais provação na vida dele, com a permissão do Senhor. É verdade. E ele diz, o Senhor sempre fala, quer o homem ouça ou não, mas ele fala. Isso é real. E ele também disse, depois, no final, depois que o Senhor devolveu tudo para ele, ele falou, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, agora eu conheço por andar com ele. Olha só. Então isso é muito profundo, Thalita. Isso é profundo, andar com ele, estar com ele o tempo todo, né? É diferente de ouvir falar. É diferente. Kelly, se fosse para você enviar uma mensagem para aquela mulher lá no pior momento da sua vida, o que você diria para essa mulher? Para Kelly? Para Kelly, porque eu acredito que muitas Kellys ainda existem e podem ouvir aquela Kelly machucada que se incomodava com a verdade. O que você diria para ela? Eu diria, procure ajuda. Aceite ajuda. Isso. Continue sim orando. Continue sim buscando. Não deixe de acreditar que as pessoas certas existem. Sim. Porque muitas das pessoas que estão me ajudando hoje, que caminham comigo, foram pessoas que foram oradas lá no meu secreto. Eita. Foram pessoas que foram ali buscadas. Até mesmo a minha psicanalista. Olha. Porque quando eu comecei a psicanálise, dos requisitos é que é obrigatório você fazer terapia. Porque como que eu vou cuidar de alguém se eu não estou cuidando de mim? Se eu não estou cuidando de mim. Foi uma das coisas que eu me encantei na psicanálise, minha amiga. É cuidar, começa em mim. Sim, a transformação. E é maravilhoso, e precisa. Porque Freud, ele nos diz que nós só vamos levar o nosso paciente até onde nós fomos. Então eu não posso só ir à terapia, eu preciso que a terapia seja feita em mim. Eu preciso me permitir, igual você fala. Sim. Eu preciso deixar que ela aconteça. Né? Então, quando foi para mim escolher a minha psicanalista, que eu escolhi a Célia, até quero mandar um beijo para ela, minha psicanalista Célia Ferro, eu tive essa preocupação, porque eu falei, meu Deus, o meu medo era, eu vou contar para alguém a minha história, para o meu terapeuta, e meu terapeuta vai precisar de outro terapeuta para ele. Depois da minha sessão, ele precisa se tratar. Ele vai sair, tipo assim, eu preciso me tratar. Eu preciso de ajuda. Muitas vezes eu chego lá no consultório, eu olho para ela e falo assim, você tá preparada? Hoje tem demanda. Eu sempre brinco, né, que eu chego com 55 abas abertas, lá e eu falo. Aí ela vem com uma frase, ela me desmonta. Ah, meu Deus. Aí eu falo, poxa... Não esperava por essa? Eu falei, não podia ter falado no começo? Ela já teria me ajudado. Mas então, você escolher um bom profissional para te acompanhar faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né?
E a psicanálise, ela é a escuta, ela é a acolhida. Então, é um lugar onde você não vai ser julgado. É um lugar onde você chega com as suas mazelas, com as suas dores, e você pode ali dizer o que você pensa, o que você acha, mesmo que seja errado, Sim. mesmo que seja contraditório, porque o profissional que está te ouvindo, ele vai te analisar, ele não vai te apontar o dedo, ele não vai falar, olha, você estava errado mesmo, viu? Nossa, eu também concordo com você. Vai terminar de afundar o Ele paciente, não vai né? fazer isso com você. Ele vai trazer para você um acolhimento. Essa escuta, né? E isso é muito importante no dia de hoje, Thalita. Ainda mais para nós que nós gostamos muito de falar, né? Sim. O ouvir parece ser tão difícil, né? A gente ouvir, mas nós sermos assertivos. Então, o psicanalista, ele é essa pessoa que se prepara para ter esse acolhimento, que se prepara para ouvir o outro sem julgamento e ajudar ele a dar nome ao que ele sente. Porque às vezes a pessoa está com fome emocional e não com fome de comida. E não tem consciência. E né? não tem consciência disso, né? Às vezes a pessoa está ali precisando fazer uma suplementação de vitaminas. Exato. Né? Houve episódios na minha vida, você mesmo sabe disso? Que nem era assim um problema tão era vitamina. Que nem era um problema assim tão horroroso. Era só falta de B12. Era só vitamina que lhe faltava. Era falta. Então, assim, nós temos isso hoje ao nosso alcance. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso poder ter a medicina ao nosso alcance para nos ajudar a cuidar do corpo, da mente, do espírito, né? Mas do espírito mesmo é somente o Senhor. O Senhor. E do nosso coração, os psicanalistas. Isso, eu falo que a fé e a saúde emocional andam juntas, né, minha irmã? Sim. Então, se elas não se separam, porque eu acredito muito que as nossas feridas emocionais, os nossos buracos ali e as marcas, os nossos machucados, eles não curados, atrapalham a nossa fé. Sim, atrapalha. Atrapalha muito porque você sempre está se justificando neles. Sim. É como se você quisesse sempre justificar, né? Exato. A religiosidade, ela nos impede de ver além daquilo que nós possamos ser em Deus. É verdade. Porque muitas vezes a gente volta e você vê, a pessoa fala, não, você não pode. Não, mas você tem que ter uma convicção daquilo que Deus falou para você. Você precisa ter uma convicção de quem você é, para que então você possa fluir na sua essência. É verdade. E Kelly, como o nosso assunto passa rápido, hein? Meu Deus. Olha, minha irmã, eu sei que muitas mulheres que ainda estão machucadas, que estão se sentindo invisíveis, que querem estar invisíveis, mas eu falo que Deus não nos fez para nós nos escondermos, né? Eu sei que cada uma tem o seu lugar, mas essa mulher que quer estar ali se escondendo porque não se sente merecedora, se diminuiu para caber, engoliu muitas emoções, não se sente bonita, né? Eu falo que a autoestima é uma ferramenta e quando Sim. nós não estamos com a autoestima, anulamos toda a nossa autoestima, ela tem um poder muito grande. E eu percebi que no meu auge da depressão, de tudo, a autoestima foi uma ferramenta. Claro que não é de fora, ou de fora não se sustenta, mas é de dentro para fora. E a autoestima foi uma ferramenta, mas eu vejo que o autoconhecimento é o que se sustenta, porque à medida que eu conheço a verdade, ela nos liberta. E para essas mulheres que estão nos assistindo, que se sentem invisível agora, o que você diria para elas? E que querem se manter lá, mesmo sabendo que lá não é o seu lugar. Aí não é o seu lugar, minha irmã. Levanta! Levanta e anda. E anda. A Kelly, eu falo muito levanta e anda. Porque a Kelly, eu falo pra ela que ela é uma mulher escolhida por Deus. Você é uma mulher escolhida por Deus para levantar mulheres. Entregou um papel para mim. Em meio treinamento Mulheres na Essência, tudo tá conectado. Entregou um papel para mim com o nome Levanta. E Levanta tem muito a ver com a minha história, com o meu nome, né? Thalita, com Me Levanta e Anda. Eu guardei, tirei foto. Falei, minha amiga, esse daqui não é pra mim, então já não.
e está lá, mas o Senhor me acordou recentemente, contei pra você, né? De Contou. madrugada e falou meu nome. Falei, meu Deus, mas meu nome é menina, né? Imaturidade significa menina. E o Senhor me aprofundou, levanta. Então, esse é o momento, estamos juntas aqui. Eu acredito que o Senhor tem algo precioso para nossa vida. E não é por acaso que estamos aqui no nosso primeiro podcast Essência Cast. Que eu acredito que através das nossas vidas, das nossas dores, da nossa história, nós vamos levantar mulheres. Eu também acredito, Thalita. Acredito muito nisso. Eu vejo esse exército de mulheres se levantando. Essas mulheres firmadas em Cristo. Sim. Aliançadas nele. Mulheres que vão patentear o céu aqui na Terra, né? Porque nós somos embaixadoras de Cristo. Nós somos. Estamos Então, marcando por onde passa o que nós estamos deixando, exatamente. né? Se nós somos herdeiras, co-herdeiras dele, embaixadoras de Cristo, como que nós estamos passando na vida de outras mulheres? Exato. Porque uma mulher precisa tocar a outra. É verdade. Né? Não é dizer para ela esse não é seu lugar. É ajudá-la a encontrar o lugar dela, a encontrar a essência dela, a resgatar de volta essa origem, a levá-la de volta ao primeiro amor, a levar ela de volta, tirar esses rótulos, né? Ajudar ela a sarar essas feridas, porque quando nós estamos feridos, nós só enxergamos dores. É verdade. E existe um mundo inteiro a ser desbravado dentro de cada mulher. Dentro de cada uma de nós, nós somos uma imensidão de sentimentos. E nós precisamos ter as mulheres certas ao nosso lado, que vão nos apoiar. E eu vejo isso hoje muito claro, como uma extensão do amor de Deus aqui na Terra. Que Ele está, sim, levantando essas mulheres que vão ser auxílio da igreja, que vão ser extensão do amor dele, fora das quatro paredes. Exato. Porque nós temos médicas, nós temos enfermeiras, nós temos empresárias, nós temos juízas. Muitas mulheres com nós temos muitas muitas mulheres que podem estar fazendo tudo em nome dele e para ele. Exato. E isso é maravilhoso. Eu costumo dizer que o nosso produto, o nosso trabalho, o nosso serviço é só a ponte, né? Sim. Para conduzir, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor preparou e desenhou para a nossa história. Porque nós marcamos. E hoje, Kelly, para nós finalizarmos, porque o nosso bate-papo eu tenho certeza que daria mais umas 2 horas aqui, minha irmã. Se Deus te desse um microfone, este é o microfone, para o mundo inteiro ouvir, o que você diria? Acredite em você. Acredite na sua história. Não pense que é o fim. Não tire a sua própria vida. Não coma as suas emoções. Se permita sentir as dores, mas se permita também ser curada. Não fuja do confronto. Não fuja da verdade. A verdade, ela não dói. O que dói é a mentira. A mentira dói. O deixar para depois se dói, sabe? Ou você não viver de verdade. O que é verdade? É o que você tem ali naquele momento. É o que você pode fazer ali naquele momento. É a condição que você tem ali naquele momento, mas você começar, você levantar. Porque se você for ver, você disse sobre a Thalita, significa a menina. Sim. Mas Jesus disse, deixe vir a mim os pequeninos, porque é dele o reino dos céus. E que aquele que tiver o coração como o de a criança, herdarão o reino dos céus. Então, a criança, ela tem a inocência. Ela tem a doçura, ela tem a verdade também. Porque a criança, se você falar assim, a tia é bonita, e ela achar você feia, ela fala, não, você é feia. É verdade. A criança, ela é verdadeira. Então, nós precisamos ser verdadeiros, Exato. não ofensores. Não pessoas que ofendem e que se ofendem. Isso. Mas pessoas que vão sempre saber dosar a verdade para passar para o outro. Então, mulher, se permita ser curada. Se permita ser tratada. Busque ajuda, procure ajuda. Liga pra Thalita, chama ela. Me liga. A psicanalista é a Kelly, por favor. Mas pode entrar em contato com ela que ela vai indicar vários profissionais para vocês. Estou aqui para contribuir. É isso aí. Amiga, eu amei estar aqui ouvindo a sua história. Eu tenho certeza
que a sua história vai levantar muitas mulheres. E você que nos acompanha, envie esse episódio para todas as mulheres que precisam de um chacoalhão e se levantar. É isso aí. Porque a nossa história é tão única quanto a nossa essência. Foi uma honra estar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês.